Então chegamos naquela época pós-depressão, deixada pela temporada de animes passada, onde ficamos quase 2 semanas sem nenhum lançamento, e quando eles decidem sair, somos bombardeados com diversos episódios ao mesmo tempo. E muitos ficam perdidos sem saber o que assistir, e é por isso que fizemos esse resumão dos mais interessantes da temporada. Se liga aí. Antes de mais nada, essa temporada possui muitos remakes, continuações e spin-offs, portanto, continuações diretas não farão parte da lista, pois naturalmente as pessoas que estariam acompanhando a segunda temporada ou terceira de uma obra já acompanharam desde a primeira, certo? Sendo assim, não preciso nem falar que Steins Gate Zero, Shokugeki no Soma, Boku no Hero Academia e Tokyo Ghoul são obras que você deve assistir se você já acompanhou a primeira temporada. Não imaginei que o spin-off de Sword Art Online poderia ser melhor que a obra original, apesar disso não ser nada difícil, convenhamos. Sword Art Online Alternative Gun Gale Online se passa no mesmo universo da segunda temporada de SAO, só que feito da maneira correta dessa vez. Ele traz personagens mais convincentes e interessantes que o anime original. O anime trata de explicar muito bem o mundo de FPS e os tipos de jogadores que existem nesse tipo de jogo. Apesar da nossa personagem ter uma camuflagem rosa que não faz muito sentido no FPS, ela não é tão overpower como nosso espadachim negro. Não estou falando dessa apresentação de slides. Sim, esse desgraçado aqui. O anime até então está conseguindo me divertir bastante e a gente não fica naquela sensação de que anime é chato porque nada diferente acontece, ela sempre consegue derrotar o mesmo personagem que a gente tinha em Sword Art Online original, porque dessa vez nós focamos muito mais em estratégias que vêm de outros personagens do que da própria personagem principal. É basicamente um PUBG de animation com lolis e a famosa Gambarone, Pi-chan. Tadakun Akoya Shinai é o romance que sempre temos em toda a temporada, mas dessa vez o personagem não é um babaca que te faz querer dropar o anime ou socar o criador da obra. A história trata de personagens que se envolvem com um clube de fotografia e 2 estrangeiras, estudantes transferidas, como você já deve ter imaginado, porque toda escola tem estudantes transferidos, não é mesmo? Que, por certas coincidências do destino, acabam se envolvendo com o principal a cada canto que ele vai. No entanto, o romance não é forçado, como se apaixonar por uma borracha emprestada ou a primeira pessoa a me elogiar na minha vida. Graças a Deus. Os acontecimentos futuros são previsíveis, mas interessantes, ao mesmo tempo. E os cenários são belíssimos. Eu diria que Tadakoi é um romance natural, ou seja, nada forçado como muitos outros. O protagonista é muito mais humano e identificável que obras semelhantes, e a heroína principal, além de ser uma otaku da cultura japonesa fofíssima, é também muito interessante. E estou ansioso para ver o desenvolver dessa história. Hinamatsuri é um raro caso de o que caralho está acontecendo. Eu não sei, mas é bem engraçado. Um anime totalmente nonsense sobre uma alienígena que é teletransportada para a casa de um Yakuza e o ameaça com poderes psíquicos para ter comida e um teto onde morar. Com o progredir do anime, o Yakuza vai tomando papel paterno sem nem perceber, e Hina, que é essa alienígena que foi teletransportada do quarto dele, descobrindo como é viver em sociedade. A história possui bastantes personagens secundários interessantes e divertidos, e a cada episódio, algo que faz menos sentido acontece. Mas você provavelmente não vai conseguir não rir com uma cena ou duas. A trama, por incrível que pareça, é bem interessante e às vezes a comédia abre espaço para cenas bem confortáveis de assistir e não dão aquela sensação de não pertencer ali ou ser algo forçado. Se você não sentiu vontade de assistir ainda, calma. Imagine uma alienígena morando com mendigos e aprendendo o valor do dinheiro e da vida, onde o único ganha-pão dela é entregar latinhas que ela junta pela cidade todos os dias. Uma loli trabalhando num bar porque foi ameaçada pelo próprio dono do bar, uma banda de rock de rua que voa e os adultos mais legais que nós nunca conheceremos. Pronto, agora você pode ir assistir Hinamatsuri. Gundam Kamui já me ganhou no primeiro episódio pela ambientação pós-guerra do Japão, pelo personagem principal ser muito interessante e, obviamente, por ter uma loli. Que foi? Basicamente, é uma história de um ex-soldado quase imortal e uma loli indígena que embarcam numa perigosa aventura atrás de uma fortuna que foi escondida por um criminoso, e as únicas pistas sobre o paradeiro da fortuna está em formato de um mapa tatuado nas costas de dezenas de prisioneiros que fugiram da prisão. Portanto, para obter essa fortuna, você deve obter todas essas pessoas. Nessa aventura, nossos protagonistas precisarão tirar a pele de ex-detentos, caçá-los, brigar com o exército e diversas dificuldades que um país encontra num período pós-guerra.
principalmente lutar com ursos em CG muito bem feitos, que parecem balões infláveis, e aprender sobre a culinária indígena japonesa. Certamente é uma aventura que será muito divertido de acompanhar e também apresenta diversos conhecimentos indígenas e militares que fazem a obra ter uma ambientação muito real sobre o que ela representa. Ah, Megalobox! Já sentiu saudade daqueles animes que passavam na Toonami nos anos 90 e 2000? Então, só assista. Essa obra é incrivelmente detalhada quando se trata de cenário e ambientação. A animação foi criada de uma maneira que realmente lembrasse os animes dos anos 2000. A obra foi criada para celebrar os 50 anos de Ashita Joe, uma das melhores obras de boxe já criadas, e contém diversas referências que farão os fãs de Ashita Joe tremerem em excitação. A história basicamente conta um futuro distópico onde a comunidade daqueles que não são considerados cidadãos se baseia em apostas de cachorros e lutas de boxe em ringues ilegais, onde lutadores com upgrades futurísticos que transformam o boxe no esporte mais empolgante ganham o pão de cada dia. Até que um dia nosso personagem principal, que por sinal é muito foda, e diferente dos bundões de hoje em dia, tromba com o melhor megaloboxer do mundo e a história avança daí, com eles entrando no torneio e treinando para isso. Apesar de ser um roteiro simples, acho que é a simplicidade que faz de Megalobox tão bom. Ultimamente as obras nos tentam chamar a atenção contendo tantas características de uma vez só, que depois de assistir não lembramos de metade daquilo que nos foi passado, e ainda cria uma imagem muito bagunçada sobre a obra, diferente de Megalobox, que é simples e direto naquilo que quer entregar. Mahou Shoujo Site é aquela história de desconstrução do gênero Mahou Shoujo com uma temática de Battle Royale, vulgo matança de lolis. A violência nesse anime é bem exagerada, então pense bem antes de se aventurar neste. Se você quer um gostinho do que acontece no primeiro episódio, são várias coisas, como um quase estupro, morte de animais e algumas cenas de bullying que eu jamais esperava assistir em um anime. Apesar de não possuir os melhores gráficos, os melhores personagens e o melhor desenvolvimento, e nem o melhor dos roteiros, a obra é bem legal de acompanhar se você não ficar focado em detalhes. Por vezes o anime fica bem estranho, com esses gritos esquizofrênicos, caras de quem chupou cu e não gostou, e, obviamente não podia faltar, garotas dançando enquanto os espermatozoides voam pro céu. Ah, e o anime também tem bastante lolis. Otaku Nikoi wa Muzukashi é a obra de romance que todos sonhamos em ter, mas nenhum de nós terá. Minhas lágrimas não são de alegria. É um enredo bem simples de um casal de otakus, uma fujoshi, vulgo tarada por pornô gay e animes, e um gamer bem na sua que começa a namorar por um dos melhores motivos existentes, sério. Em termos de romance ele é certeiro para o público, e em comédia também não fica para trás. No entanto, o mais interessante é que ele tem personagens e relacionamentos adultos, em ambiente de trabalho. Finalmente algo que nos tire da mesmice de colegiais tarados. Outro ponto bem legal é como a obra mostra como podemos conciliar nossos gostos, considerados infantis por muitos, com uma vida adulta e um emprego sério. Otakoi é um dos meus preferidos da temporada, divertidíssimo, e muitos de nós podemos acabar se identificando por se tratar de romance entre nerds. Comic Girls fala sobre garotas moes e lolis que desenham mangás. Na verdade é mais que isso. Se você gostou de Shirobako ou New Game, provavelmente gostará de Comic Girls, pois a obra fala mais do que apenas lolis desenhando mangás e como isso é difícil. Além de nos mostrar diversas diversidades entre criadores de conteúdo, também nos apresenta suas diferentes habilidades e vivências, e como isso reflete em suas vidas, além de técnicas, conhecimentos e ferramentas que mangakas utilizam. Assim como muitas obras de Yashikei Slice of Life, Comic Girls também pode ser muito divertido em grande parte, assim como pode ser muito emocional e inspiracional. Além de ter The Best Loli of the Season, é uma ótima obra Yashikei para assistir depois de um dia estressante, aprender bastante sobre esse mundo dos mangás e, obviamente, ter aquela dose de moe de toda a temporada. E eu já comentei que tem lolis?
Lupin Sansei, apesar de ser uma continuação de uma série muito antiga, não requer tanto que você conheça a obra para poder aproveitá-la. Obviamente que algumas coisas como piadas e interações entre personagens passarão despercebidos se você não assistiu nada sobre Lupin Sansei, mas isso não te impedirá de aproveitar muito Lupin. Basicamente, diversas aventuras sobre o maior e melhor ladrão do mundo, que consegue roubar qualquer coisa com os planos mais bestas e divertidos do mundo. Seus inimigos são mais cegos que os Stormtroopers, e ele conta com seu grupo contendo um atirador estiloso, um samurai picoso, uma gostosa e agora uma loli hacker. A temática dessa nova temporada é mais tecnológica e moderna, mas o anime em momento algum abandona suas origens, sempre oferecendo ótimos cenários, as mais deliciosas soundtracks e as aventuras para todas as idades. Quem sabe você não começa a acompanhar essa obra clássica por essa temporada, que aliás está muito bem roteirizada e divertidíssima de se assistir. Se a sinopse de Lupin em si não te chamou muita atenção, então escute a da nova temporada. Lupin e seu grupo, ao roubar de pessoas influentes na Deep Web e de sequestrar uma hacker que trabalha para uma poderosa organização, acaba tendo algumas das figuras mais poderosas do mundo contra seu grupo. Estes acabam por criar um jogo, onde qualquer pessoa do mundo pode participar, onde eles devem postar informações sobre Lupin e seu grupo na rede. Como qualquer um pode participar desse jogo, desde crianças a assassinos, isso se torna como se fosse uma caça humana disfarçada de jogo, onde todo mundo está atrás de Lupin, e isso também inclui os maiores assassinos disponíveis na Deep Web. Calígula Bom, por onde começar? Sabe quando você assiste o primeiro episódio e fica... Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas aí nos seguintes episódios tudo começa a ficar mais claro e você se diverte desvendando os acontecimentos do anime? Ótimo, porque isso é exatamente o que não acontece aqui. Calígula é uma adaptação de um jogo de PS Vita e seus primeiros episódios parecem que foram escritos pelo Snoop Dogg de tão brisados. Apesar de quase todo mundo ficar perdido nos primeiros episódios pela limitação de coisas que são explicadas como por que a Hatsune Miku controla a cidade, por que as pessoas viram fusões com Minecraft, ou por que essas garotas se tornam... Bom, acho que já deu pra entender. Apesar de tudo isso, a trama parece ser muito interessante, assim que for explicada devidamente, e provavelmente é uma daquelas obras que faz todo sentido nos últimos episódios, o que é algo que eu particularmente gosto, quando nada é explicado de primeira mão. Mas eu tenho um pouco de receio dessa jogada, pois ela pode virar contra a própria obra se não for adaptada de uma maneira correta, sendo apenas mais um anime que não faz nenhum sentido, cheio de furos e que me faz me arrepender de ter assistido. Calígula valerá a pena acompanhar? Não sei, talvez. Só sei que até o momento eu estou me divertindo, mesmo não entendendo nada. E a diversão é o principal para consumir algo, certo? Por último, temos um remake de uma excelente obra chamada Ginga Eiyu Densetsu. Antes de mais nada, já deixo avisado que esta obra não é para todo mundo. Seu foco em exploração de dezenas de personagens, literalmente um universo para ser desenvolvido, geopolítica, estratégias de batalhas geniais e muitas outras características que fazem dessa obra ser magnífica em termos de sci-fi, podem ser consideradas chato para muitas pessoas. A presença de muitos diálogos e das batalhas serem muito mais psicológicas que físicas também não agrada muitas pessoas, então pense muito antes de assistir Ginga Eiyu Densetsu e depois falar que a obra é ruim por causa dessas características. E para aqueles que já conhecem a obra e estavam com receio de assistir o remake, não se preocupem. A nova adaptação respeita e agrega quase tudo que amamos do original, e em minha opinião, ainda eleva isso, trazendo batalhas mais dinâmicas, pois agora o estúdio possui muito mais recursos do que na época, melhores gráficos, uma ótima OST, e o mais importante de tudo é que ele se mantém fiel à obra original, sem cortar quase nada que vai influenciar o entendimento da obra, como muitos remakes fizeram anteriormente. E ficamos por aqui. Tem alguns animes que apresentaram uma história interessante, mas no final foram adaptados horrivelmente, ou a obra em si era ruim mesmo, como o Doreiku, que fala sobre jogos que podem transformar pessoas em escravos. Algumas que parecem ser boas, mas não são muito do meu agrado, como Uma Musume, e também obras que ainda não tive a oportunidade de assistir, pois foram lançadas com exclusividade em alguma plataforma legal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever, compartilhar para me ajudar a crescer esse canal. Não se esqueça de conferir nossos vídeos anteriores que também são muito bons e deixar seus comentários. Até a próxima!